Bom dia, Bom dia. muito bom dia a todos que estão aqui com a gente nessa live, mais uma live, como resolver conflitos conjugais através da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre 3 erros comuns que os casais cometem quando estão na tentativa de recuperar o seu casamento, tá bom? São três erros que são muito comuns e que a gente gostaria de trazê-los à tona hoje para para te alertar a não cometer esses erros aí quando você estiver trabalhando e lutando para recuperar o seu casamento. Os erros são comuns da vida. Nós somos pecadores. Os pecadores cometem erros. Pecadores se rebelam. Pecadores desobedecem. Os erros estão aí todos os dias, né? Todo dia a gente comete um erro. Ou vários erros, né? Seja com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, né? A nossa esposa, o esposo. Ou com outras pessoas. Ou com outras pessoas, no trabalho, na vizinhança, ou mesmo alguma coisa que a gente vai fazer dentro ou fora de casa, a gente comete erros. Todo mundo comete erros. E alguns desses erros, eles são assim, fatais para a nossa vida. Outros, nem tanto assim. Ontem eu estava conversando com um senhor que cometeu um erro muito triste, muito terrível para a vida dele, né? E ele estava falando como é que esse erro afetou o seu relacionamento conjugal, afetou a vida com os filhos, o relacionamento com os filhos e até com os netos, porque já tem netos. Como que isso afetou e foi assim um efeito cascata, né? Trazendo muitas dificuldades para ele. E agora ele tinha que recuperar a confiança que havia sido perdida nele, no seu caráter, né, na sua imagem. Erros fazem isso, infelizmente. E a gente tem que ficar atento para não cometê-los. E hoje nós gostaríamos de falar desses 3 erros, que são erros comuns que os casais cometem na tentativa de recuperar o seu casamento. Vamos a eles então? O primeiro erro que os casais cometem quando vão tentar recuperar o seu casamento é usar as armas erradas. Muitos, a mulher, geralmente a mulher, quando vai tentar recuperar o seu casamento, né? E eu falo geralmente porque na maioria das vezes, sempre quem tenta a recuperação é a esposa. Usa armas erradas. O homem também, mas enfim, os dois, né? Os dois usam armas erradas para tentar recuperar o seu casamento. Deus já nos deu as armas. Por exemplo, um exemplo de uma arma errada: sexo. Tem gente que acha que vai segurar o casamento ou melhorá-lo através de sexo, né? ou numa frequência maior, ou numa intensidade maior, ou usando apetrechos, né? Acessórios, enfim. E eu já vi, infelizmente, até performando, né? Uma performance melhor, com fantasias, enfim. Eu já vi, por exemplo, infelizmente, pessoas dando palestras para casais e falando que a pessoa deveria... Inclusive palestras cristãs, né? Cristãs, do púlpito, né? Do púlpito, dizendo que a mulher deveria fazer sexo com o seu marido o tempo todo, todos os dias, para não perder o casamento. Como se o sexo segurasse o casamento. O mal, Jesus disse, olha, o mal é aquilo que sai, é aquilo que está aqui dentro. Ó. Ele não segura, não é? É um erro comum.
que existe na tentativa de recuperar o casamento, a mulher ou o homem, mas no caso mais a mulher, ela tenta apimentar a vida sexual como se o sexo fosse a causa do casamento estar acabando, não é? Uma outra coisa uma outra arma que se usa é o grito, é a gritaria, é impor, recuperar o seu casamento no grito. Na força, né? No futebol tem a linguagem, né? Vamos ganhar no grito. Tem gente que tenta ganhar no grito o seu casamento, recuperar no grito o seu casamento, na base da força, na base da truculência, na base da chantagem do medo, né? Ameaças, enfim. Se não fizer assim eu vou embora, ou eu vou te deixar, ou eu vou arranjar outro, né? Ou outra. Às vezes não fala diretamente, mas deixa subentendido, fica aquele clima, né? Aquela insegurança, né? Pairando. Uhum. Então, é o grito, é a ameaça, são armas que a pessoa usa na tentativa de recuperar o seu casamento. Isso acontece, isso é comum, viu? Isso é muito comum acontecer. Uma outra arma que as pessoas geralmente usam para recuperar o seu casamento é o dinheiro. Né? Gente que tem uma condição financeira e usa o dinheiro para poder recuperar o casamento, ou trazer pelo menos para si o controle das coisas. Né? Ou usa o dinheiro no sentido de liberar o dinheiro, ou usa no sentido de controlar o dinheiro, mas usa o dinheiro de alguma forma como uma moeda de troca para tentar recuperar esse casamento, para tentar segurar o seu cônjuge. Geralmente os homens fazem isso. A sua mulher, quando a mulher não trabalha, quando a mulher não tem o seu dinheiro... Ou tem, mas não o suficiente, né, para viver sozinha, né? Isso é muito comum hoje em dia. Justamente. O homem usa essa parte financeira como uma moeda de troca, como uma barganha, e na tentativa de trazer o controle no casamento. Quando eu falo hoje em dia, é porque antigamente no tempo da minha avó, né, há 100 anos, no século passado, não ficava passando na cabeça das mulheres que eu só não vou me divorciar, não vou me separar, porque eu não tenho como me sustentar. Isso nem passava pela cabeça delas. Mas hoje em dia, muitas mulheres deixam de divorciar, né? Deixam de escolher o divórcio, a separação, porque não tem como se sustentar. E às vezes até tem, mas de uma forma que não seria tão legal assim, então eu prefiro estar casado. Ou então eles têm dívidas, né, que seriam muito complicadas de serem administradas se houvesse o divórcio. Então, o casamento está mantido, o elo que mantém o casamento é esse, e não o compromisso, a aliança feita com o Senhor e um com o outro, né, no casamento. Então, são formas muito erradas, né, fora da palavra de Deus, de se manter um casamento. Essa não deve ser a sustentação de nenhum casamento, né? Quando a gente fala quando você falou que sexo não é o motivo do seu casamento estar ruim, ele pode com certeza influenciar, né, de forma negativa. A questão sexual pode sim ser um problema no seu casamento, mas o que o Marcos quis dizer é que esta situação resolvida não significa que o seu casamento está firmado na rocha, né? Não significa que se não vier outra tempestade, ele não será abalado, porque não é o sexo que sustenta o casamento, né? É isso que ele quis dizer. Esses pontos que estão sendo levantados, eles influenciam
de forma negativa ou positiva, eles vão chacoalhar, vão ter suas consequências, né, no casamento, mas não são eles consertados, não são eles que sustentam o casamento, né? Esses pontos resolvidos, né, essa questão de usar a palavra de Deus ou não tentar fazer na força, ou não tentar usar o sexo para sustentar o casamento, não significa que vai ficar tudo bem. Né? Precisa estar realmente centrado. Deus precisa ser o centro. Né? Na verdade, essas armas que são usadas, que são armas erradas para recuperar o casamento, são armas do egoísmo, né? Eu estou querendo ser feliz no meu casamento, eu estou buscando a felicidade no meu casamento, a minha felicidade, e aí eu tenho que usar armas que, para mim, são armas que vão trazer a felicidade. O casamento não é para você ser feliz, o casamento é para que a glória de Cristo seja manifestada. O casamento era para que vocês glorifiquem a Jesus. O casamento é para que vocês busquem ser iguais a Jesus, ou com a imagem de Cristo a cada dia. O casamento não é um lugar de felicidade, o casamento é um lugar de santidade. É para buscar ser santo, é o melhor lugar que Deus criou para a gente buscar ser santo, é dentro do casamento. E aí, quando eu uso essas armas que são para a minha felicidade, são armas do egoísmo. E aí eu não estou buscando mais a glória de Deus, eu estou buscando para mim, e por isso são armas erradas. Por isso essas armas, elas não vão recuperar o seu casamento. E no fim das contas, não vai trazer felicidade para você. Não vai trazer nenhum tipo de felicidade. Talvez uma alegria bem passageira, né? Algo momentâneo assim, mas a felicidade, ela só vem dentro do casamento quando o casamento busca a glória de Deus. Quando a gente está no centro, né, da vontade de Deus. E você pode falar assim, nossa, mas é pecado querer ser feliz? Não, não é. Você só está buscando numa felicidade que não é verdadeira. Sim. Não é pecado. E esse não deve ser o seu objetivo. Eu vou fazer isso para eu ser feliz. Sim. Não é assim. Porque a felicidade, ela é consequência, ela não é causa. A causa do casamento é a glória de Deus. E a consequência de nós buscarmos a glória de Deus dentro do nosso casamento, a consequência é nós seremos felizes. Agora, o apóstolo Paulo fala das armas que nós devemos usar. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Isso aí. O apóstolo Paulo diz aqui, nossas armas não são carnais, como essas aqui que nós citamos. Elas são armas espirituais. A arma de quem quer recuperar o seu casamento são armas espirituais e não carnais. E quais são essas armas espirituais? A gente já tem falado aqui ao longo das lives. Você quer recuperar o seu casamento? Comece a centrar o seu casamento na palavra de Deus, na Escritura. Leia a Bíblia. Leiam a Bíblia juntos. Leiam a Bíblia separados. Medite na palavra de Deus. Engula, né? Coma, devore essa palavra, a palavra de Deus. Como diz o salmista lá no Salmo 1, medita nela de dia e de noite. É preciso que você pegue essa palavra e se aproprie dessa palavra, que você se alimente dela. Porque você só vai ter os seus conceitos de felicidade, de casamento e de armas corretas se a sua mente for renovada. Paulo diz isso lá em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 2. Nossa mente deve ser renovada
nós somos transformados por uma mente renovada. Aquilo que eu pensava que era certo, e quantas vezes nós conversamos com casais que eles compartilham com a gente suas dificuldades e aquilo que eles já têm feito, como eles já têm agido, e eles estão na maior das boas intenções, mas as armas completamente inadequadas para essa luta, né? E por pura falta de conhecimento de Deus, né? Aqui fala assim, olha, toda altivez, né? Todas as fortalezas, todos os sofismas devem ser anulados e tudo aquilo que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Eu só vou levar cativo o meu pensamento à obediência de Cristo quando a minha mente é renovada. Os conceitos do mundo, os conceitos que vieram das crenças da minha família, da educação que eu tive, da minha história de vida, nós carregamos várias crenças, vários preconceitos, vários conceitos já pré-estabelecidos na nossa mente, no nosso coração, que precisam ser renovados. Todos nós temos isso. E eles precisam ser renovados pelos conceitos bíblicos, pela palavra de Deus, por aquilo que Deus acha correto, né? Por aquilo que o Senhor entende que é certo. Eu lembro que quando eu me converti aos 27 anos, conforme eu ia lendo a Bíblia, eu ia falando assim, meu Pai, nossa, tanta coisa que para mim estava tudo bem, que para mim e para a sociedade está tudo bem, não é ilícito diante dos homens. Ninguém me olhava com uma imagem distorcida ou ruim. As pessoas não olhavam para a Ângela como uma pessoa ruim ou uma pessoa fora de um padrão normal. Mas quando você se depara com o que Deus pensa de tudo aquilo que você vive, opa, é bem diferente. Então essa renovação da mente precisa acontecer para que você reconheça, para que você tenha olhos para enxergar tudo isso que o Marcos acabou de dizer. Essa questão da felicidade, né, que é uma consequência do estar obedecendo a Deus. As armas, né, as armas de Deus, não as armas que nós estamos acostumados, que os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo muitas vezes estão acostumados a usar. O que todo mundo usa, o que a minha avó usou e deu certo. Será que deu certo? A gente precisa tomar um pouco de cuidado com aquilo que parece que deu certo, né? Deu certo, mas está baseado na palavra de Deus? Está fundamentado, está centrado na palavra de Deus? Então, se dá certo, mas não está centrado na palavra de Deus, não faça. Porque não deu certo de verdade, é só capa. É só capa. Não deu certo de verdade, aí você precisa, como aquelas pessoas que creem em perda de salvação, tá o tempo todo cuidando e preocupado se vai acontecer alguma coisa que você vai precisar de socorro desesperadamente de novo, porque o seu casamento ainda ou voltou, ainda, na verdade é ainda, né? Nunca foi restaurado. Mas para quem acredita nessa máscara, nessa maquiagem, apenas a maquiagem derreteu, ficou velha e eu preciso lavar o meu rosto e passar outra maquiagem. E ela vai envelhecer, você vai suar, ela vai derreter, vai escorrer e você vai lavar o rosto de novo e vai ter que fazer outra. Quando é centrado, quando é usado as armas de Deus e quando é centrado na palavra de Deus, não existe essa maquiagem que precisa ser refeita, né? É aquilo que ele falou, vem a mim e tome da água da vida, que você não vai ter mais sede. Não é a água que a gente toma e depois vai ter sede de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quando o casamento é centrado na palavra de Deus, quando as minhas armas são as armas de Deus, isso só é um processo. A restauração vai acontecendo e você vai vivendo essa restauração. Ela não para e tem que começar de novo, ela não para e tem que começar de novo.
É uma continuidade. E só é continuidade porque nós somos pecadores, né? Porque se não fôssemos, seria uma guerra com fim. Vai ter lá no céu. Muito bem. O segundo erro comum, assim, que os casais cometem quando estão tentando recuperar o casamento é tentar mudar primeiro a pessoa errada. E quem é a pessoa errada que você deve tentar mudar, que os casais tentam mudar primeiro? É o outro. É a pessoa errada para mudar primeiro. Por quê? Porque quando eu estou recuperando meu casamento, a primeira pessoa que eu devo tentar mudar é a mim mesmo. Mas os casais, a gente conversa, dialoga muito com vários casais, né? E é interessante que quando eles estão tentando recuperar o casamento, o alvo dele principal é sempre mudar o seu cônjuge. Mas ele nunca pensa em si mesmo. Raramente você vê algum deles falando de si mesmo. Ele sempre fala do outro. Ele sempre fala dos erros do outro. Ele sempre fala daquilo que o outro precisa mudar. Então quer mudar o outro. A primeira pessoa a ser mudada sou eu, se eu quero recuperar o meu casamento. Então esse é um erro comum, muito comum dos casais. Primeiro, tentar mudar o outro. Não, primeiro eu me mudo, depois eu vou partir para o outro. É a história da trave, né? Tira primeiro a trave do seu olho para depois tirar o cisco do olho do outro. Olha o que Paulo diz, a Ângela citou o verso aqui, nós vamos ler. Romanos capítulo 12, verso de número 2. Romanos 12? 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando de uma transformação de mente. Mude a sua mente, mude o rumo, mude o caminho, mude. É preciso que você primeiro trabalhe em você. Pedir a Deus que trabalhe na sua vida, pedir ao Espírito Santo que mude você antes de mudar o outro. A sua vida precisa mudar, os seus conceitos, né? São coisas do seu caráter, daquilo que você pensa sobre o casamento. Enfim, tem muita coisa que precisa ser mudada em nós mesmos, antes de nós queremos que o outro mude. Mas como pecadores, nós sempre achamos que o outro é que está errado, né? Como diz aquele filósofo francês, né, o Rousseau, que dizia, um filósofo ateu, né, francês, ele dizia, tinha uma frase que ele dizia assim: o diabo são os outros. Ou seja, eu sou sempre achando que o outro é o diabo, o outro é que está errado, ele que precisa mudar, eu não. Esse é um erro comum, que não pode ser cometido quando você vai recuperar o seu casamento. Mude a você mesmo primeiro. E por que é comum esse erro? Porque nós somos pecadores, o pecado cega a gente, né? A gente não enxerga o nosso pecado, é muito mais fácil enxergar do outro. Então, lembre de que você também é pecador ou pecadora e que você também tem as suas parcelas de erro. Tá? E não pense que a sua parcela é menor que a do outro, não. Muitos vêm aqui, muitas mulheres muito empoderadas, né? Como gostam de dizer hoje em dia, e falam com maior propriedade, se sentem humilhadas e colocam tudo. E conforme elas vão falando, a gente vai vendo que talvez ela tenha muito mais erros do que o próprio marido. Né? Não que o marido esteja correto, mas muitas vezes a mulher ela está extremamente errada naquilo que ela está. Ela não está enxergando o seu erro, ela tem uma bagagem de erro muito grande e ela não consegue enxergar. Por isso a importância de ajuda na resolução dos conflitos conjugais, ajuda de fora, ajuda de conselheiros bíblicos, conselheiros centrados na palavra de Deus,
que manejem bem a palavra de Deus. Muitas pessoas nos procuram falando assim, olha, eu estou seguindo tal pessoa, eu estou sendo acompanhado por tal pessoa e a pessoa usa a Bíblia. Muitas vezes a gente nem conhece a pessoa, mas a forma como é mostrado pra gente que a Bíblia está sendo usada, está sendo usada como uma caixinha de promessas, né? Você pega textos da Bíblia, textos isolados, igual aquelas Bíblias que tem no começo ou no final, tem algumas Bíblias que tem aqueles montes de versículos, né? Sofrimento, vários versículos. Tem também. Luto, vários versículos. Acho aqui, ó. Mais ou menos. Tem. Como descobrir a vontade de Deus, vários versículos. Como cuidar das viúvas e dos anciãos, vários versículos. Versículos isolados, né? Versículos Sem contexto. isolados, isso aqui não é aconselhamento bíblico. Você abrir a Bíblia e dar uma palavra de conforto e consolo para a pessoa não é aconselhamento. Isso não é aconselhamento. Procure ajuda, porque a chance de você não estar enxergando é muito grande. 99,9%. 99,99% de chance de você não estar enxergando o problema como ele realmente é, de vocês não estarem enxergando a causa. É muito grande essa chance. E por que olha só para o outro? Por que quando eu olho para o meu casamento que está acabado e eu quero recuperar, eu olho só para o erro do outro? Porque eu estou olhando com olhos carnais. O olho carnal, esse nosso olho aqui, ele olha para frente. Ele não tem aqui atrás, eu não consigo ver. E muito menos lá dentro. Só os olhos espirituais é que conseguem olhar para dentro de mim e me ver. Mas como eu fico olhando só com os olhos carnais, eu só vejo o outro. Então é preciso pedir a Deus olhos espirituais, Senhor. Pedir como o salmista lá no Salmo 139, sonda-me, Senhor. Conhece, mostra, vê se eu estou no caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, sonda-me. É preciso que a gente peça isso. Para quê? Para que eu mude antes de tentar mudar o outro. Jesus falou sobre isso, né? Mateus capítulo 7, versos 3 ao verso 5. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Tá aí, mais claro que isso, impossível. Tira o argueiro do seu olho, ou seja, mude você. Você quer mudar o outro? Mude-se. Comece o processo de mudança, de recuperação do seu casamento, de transformação do seu casamento por você. Tem um cântico bem antigo do Vencedores por Cristo, que ele diz assim: a começar em mim, quebra corações. Então, começando em mim, Senhor. Peça a Deus que comece em você essa recuperação do casamento, recuperando a si mesmo. Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Né? Peça a Deus para te dar olhos espirituais. Ore, clame a Deus para que te mostre os seus erros. Peça ajuda. Peça a Deus que coloque pessoas no teu caminho. Pessoas no teu caminho para te ajudar. Bom, o terceiro e último erro que os casais cometem ao tentar recuperar o casamento é o erro de marcar o tempo. A pessoa começa a orar, né? Um dos cônjuges começa a orar a Deus, a pedir a Deus, a clamar a Deus pela recuperação do seu casamento, e a primeira coisa que faz é marcar o tempo. Talvez ele nem fale isso, nem expresse isso com a boca, mas lá no íntimo, no coração, ele está marcando um tempo. Ele cria uma expectativa. Ele cria uma expectativa de que em tanto tempo, em tantos dias, em tantos meses, sei lá,
o seu cônjuge vai mudar, ele vai mudar, a situação vai ser resolvida, a situação vai ser resolvida, enfim. Ele cria essa expectativa. Esse é um erro comum e é um erro que tem feito muitos casais desistirem dos seus casamentos. Por quê? Porque não vem no seu tempo. O tempo não nos pertence. Quando os discípulos, Jesus estava subindo aos céus, né? Lá em Atos capítulo 1, e os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar tudo, né? Ou seja, quando vai acontecer da sua volta? Como é que nós podemos saber o dia que o Senhor vai voltar? Aí Jesus disse para eles assim: olha, não compete a vocês saber o tempo e as épocas. Da mesma forma é aqui, olha, está querendo recuperar o seu casamento? Não compete a você ficar marcando um tempo. Né? Quando tem os namorados, né, os namoradinhos, eles falam assim: vamos dar um tempo. Né? Essa coisa de dar um tempo. Não compete a você ficar marcando tempo de recuperação, não. Tá? Ore, mude-se, trabalhe, deixa Deus trabalhar no seu casamento e deixe o tempo com Deus. Ele sabe o tempo certo. Geralmente, quem marca tempo, a chance de desistir é grande. Muito grande. E quando a gente fala para não marcar o tempo, não é porque a gente quer te encorajar a não desistir. Né? A palavra que nós temos para você não desistir é porque você fez um compromisso, uma aliança com seu cônjuge e com Deus. Então, isso é o argumento base, né? O fundamento para não desistir. E eu vou marcar tempo para quê? Se a opção de desistir não existe, se essa opção não é opção, então para que esse tempo? Para um tempo de esforço, depois disso eu não vou fazer mais esforço? Depois disso eu não vou mais buscar em Deus? Né? Algumas pessoas que nós acompanhamos, e algumas já há alguns bons anos, e que ainda estão com dificuldades no casamento, algumas pessoas de fora perguntam: nossa, mas faz tanto tempo, ainda não resolveu? Ainda não resolveu? Pessoas com muita falta de sabedoria, né? Porque esse ainda não resolveu, nossa, mas você ainda vai tentar? Será que já não era para ter resolvido? Será que esse Deus então é tão fraco? Né? Ou então será que você joga até um fardo na pessoa que não é dela, né? Não é dela, não é do conselheiro, porque você não consegue mudar seu cônjuge. O seu cônjuge não consegue mudar você. Nós não mandamos em Deus, nós não temos poder para nada. Quem age é Deus. Então, quando ela fala, nossa, ainda, é a mesma coisa de falar assim: nossa, que Deus fraco seu, hein? Podia ter já resolvido isso, né? Aí outras pessoas falam: né, mas também não fez a parte dela, né? Mas não fez a parte dela. E aí? Deus só age se a gente fizer a nossa parte? Aí o poder está muito em mim, né? A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. A Bíblia diz que nós somos abençoados quando obedecemos a palavra de Deus. Nós precisamos buscar em Deus. A Bíblia diz também, lá na carta de Pedro, que o testemunho calado de uma esposa, né, que mostra que a vida dela reflete o temor dela do Senhor, ela atrai o marido para Cristo. Isso não é de um dia para o outro. Isso não é de uma semana para outra. Isso não é de um mês para o outro. Isso é uma vida. Isso é uma vida. Eu tenho muitos testemunhos para contar de mulheres
piedosas, mulheres de oração, que têm recebido a resposta de oração, tem vindo em conta-gotas, conforme elas estão obedecendo a palavra de Deus e buscando o Senhor em oração. Há anos as respostas têm vindo. Têm vindo. E o que é a palavra de Deus, o que a Escritura Sagrada diz sobre essa questão do tempo? 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro. Vamos lá. 1 Pedro 1, 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Tá aí, ó. Você se humilha buscando Deus em oração, né? Dependendo dele, para que ele mude o seu cônjuge, para que ele mude você, para que ele recupere seu casamento. E aí o apóstolo Pedro diz assim, para que em tempo oportuno. Tem algumas versões da Bíblia que dizem assim, para que a seu tempo, ou seja, no tempo de Deus. Tem um tempo oportuno. Não é isso que diz Eclesiastes? Tem tempo para todo propósito debaixo do céu? Então, tem um tempo oportuno. Quem é que sabe o tempo oportuno das coisas do seu casamento ser recuperado? É Deus. Só Deus sabe. E esse versículo começa com a palavra humilhai-vos. Humilhai-vos. Hoje é tudo tão imediato, né? Eu me humilhei agora, pronto, foi suficiente. Foi tão difícil, foi tão doído, foi suficiente. Não vou continuar me humilhando. Não vou me humilhar durante anos esperando essa resposta. Pois você deveria. Você deveria se humilhar até o fim da sua vida, debaixo da poderosa mão de Deus. Porque se não for Ele, nem para o céu você não vai. É isso aí. Humilhai-vos debaixo dele, para que ele a seu tempo vos exalte. A exaltação pertence ao Senhor. A humilhação pertence a mim. Eu me humilho, mas a exaltação pertence a Deus. Certo? Você busca humildemente em Deus a recuperação do seu casamento, mas a exaltação, a recuperação do seu casamento pertence a Deus. O tempo é dele. Certo? Ainda um outro salmo é o Salmo 42. Deixa eu só... Pode falar. Isso é muito indigesto para quem não teme a Deus, para quem não o ama, para quem não tem gratidão a Deus pela salvação em Cristo Jesus. E isso é uma frase, apenas uma frase bastante vazia, essa última que o Marcos terminou aqui. Nós nos humilhamos diante de Deus, a humilhação pertence a nós, a exaltação pertence a Deus e no tempo dele. Isso não faz sentido nenhum para o mundo. Isso é loucura para o mundo. E o que nos entristece é que isso tem sido loucura para muitos cristãos. Sim. Isso tem sido loucura para muitas esposas e muitos maridos. Esse conceito do empoderamento, ele vai contra tudo isso aqui. Humilhai-vos sim, debaixo da poderosa mão de Deus. E a seu tempo. É no tempo dele. Ah, mas ela, olha como já está tudo bem lá e aqui em casa não. Não se compare. São vidas diferentes, são corações diferentes, são propósitos diferentes. Mas uma coisa nós sabemos, porque a palavra de Deus, ele é um Deus que não mente, um Deus vivo. Ele diz, olha, eu sei os planos que tenho para vocês. E são planos de bem, não são planos de sofrimento. E ele sabe. Essa confiança, esse crer, essa fé, ela precisa ser construída, ela precisa ser nutrida com um relacionamento de intimidade com o Senhor, porque do contrário, eu vou me humilhar, não faz sentido. Só faz sentido se Ele é realmente o Senhor da sua vida. Se você entende realmente o que Ele fez por você lá na cruz do Calvário.
Do contrário, não tem valor nenhum que me faça humilhar, a não ser esse. Próximo texto é Salmo 42, no verso de número 5. Salmo 42, número 5, o salmista vai falar de uma alma aflita. E ele mesmo aconselha a si mesmo, né? Ele aconselha a si mesmo, dizendo: espera no Senhor. Por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, o salmista aqui tinha um abatimento, né? Estava abatido, estava perturbado. E ele diz para si mesmo: olha, espere em Deus. Não fique assim, não. Fique calmo, espere em Deus. Você ainda vai louvar a Deus. Você vai exaltar a esse Deus ainda. Então, você está trabalhando e lutando para recuperar o seu casamento. Não marque o tempo, não crie expectativas de tempo. Espere em Deus. Você ainda vai louvar a Deus pela recuperação do seu casamento. Creia nisso. Prossiga para o alvo. Prossiga, continue pedindo a Deus que transforme a você mesmo. Continue usando as armas espirituais que o Senhor nos deu, de leitura da palavra, de oração, de perseverança, de jejum, né? Continue trabalhando para a recuperação do seu casamento, mas espere em Deus o tempo oportuno, espere em Deus, tá bom? O seu alvo não deve ser a recuperação do casamento, o seu alvo deve ser a obediência a Deus. O seu alvo deve ser: eu vou viver a cada dia para obedecer o que Deus quer que eu seja como esposa e como esposo. Como que Deus quer que a esposa seja? Assim que eu vou ser. Esse é o seu alvo, dia após dia. Como é que Deus quer que eu seja como marido, como líder? É assim que eu vou ser. Esse deve ser o seu alvo. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós glorificamos a Deus. E esse é o nosso primeiro alvo. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados por Ele e para Ele. E devemos glorificá-lo. Quando obedecemos, nós glorificamos a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A restauração do seu casamento vai ser acrescentada. Busque uma vida de obediência a Deus, submissão a Deus. É isso aí. Então não cometa esses 3 erros na tentativa de recuperar o seu casamento. Tá bom? Não cometa. E certamente Deus vai honrar e Deus vai trazer a recuperação no tempo certo, na hora certa. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Até amanhã. Fiquem na paz.